Hoje recebendo o experiente Dr. Ricardo Andrade, especialista em ortopedia, especialista também em cirurgia relacionada à coluna vertebral, seja ela cervical, dorsal ou lombar, que trabalha conosco na Multi Saúde e que hoje vai falar conosco a respeito de fratura osteoporótica, dor do nervo ciático, indicações de cirurgia na coluna vertebral, cervical, lombar e outros temas que vão surgir junto dessas abordagens a respeito também da prevenção, do tratamento e da abordagem relacionada a esse aspecto. Muito bem-vindo, doutor Ricardo. Uma boa noite para você. Boa noite, doutor Sérgio. Obrigado mais uma vez aí pela ajuda, né? A gente está fazendo essa reunião aí para esclarecer tudo e obrigado para todos que estão assistindo a gente aí agora. Muito obrigado. Estou aqui apresentando o doutor Ricardo e a gente começa explicando, né, para a população que é muito comum a pessoa reclamar que está sentindo uma dor no nervo ciático e eu estou tendo uma ciatalgia, uma lombociatalgia e às vezes isso existe aí uma confusão com as doenças relacionadas ao disco vertebral, as discopatias, né? E eu gostaria de saber, doutor Ricardo, o que que é essa dor do nervo ciático? Fala um pouquinho para a gente sobre essa dor no nervo ciático e a sua manifestação. Certo. Excelente pergunta, Sérgio, porque isso de fato é uma dúvida corriqueira, né? E já virou quase que um termo popular, né? Eu tô com dor no ciático e, Exatamente. e já deriva até um termo médico para isso, que é a ciatalgia, que é a dor no trajeto do nervo ciático. Só que acontece que, em relação à coluna vertebral, propriamente dita, não existe a compressão diretamente do nervo ciático. Isso, se for ver ao pé da letra, é um equívoco. Por quê? O nervo ciático, como o nome já diz, né, ele é um nervo calibroso, o maior nervo que a gente tem no corpo humano, e ele é formado por um conjunto de raízes. As raízes são as que realmente saem da coluna vertebral, passam dentro do canal e dentro do buraquinho para ir para o seu trajeto de inervação, que chama forame intervertebral. Então, na verdade, é como se o nervo ciático fosse um grande rio que recebe os seus afluentes. Então, ele é formado pelas raízes de L3 a S4. Isso do lado direito e do lado esquerdo. Então, elas se juntam ao nível do nosso glúteo, né? E vão inervar a parte da perna, né? Cada raiz fazendo um movimento, uma sensibilidade específica de uma região. Então, para existir uma compressão do nervo ciático propriamente dito, por exemplo, uma síndrome do músculo piriforme, o certo é o nervo ciático passar debaixo do músculo piriforme. Quando ele passa por cima ou entre as fibras dele, que é uma coisa rara, aí pode haver uma compressão verdadeira do nervo ciático. Um outro exemplo de uma compressão verdadeira do nervo ciático é um acidente de trânsito, por exemplo. O acidentado, né, o passageiro está sentado, bate com o joelho contra o painel do carro, uma coisa muito comum de acontecer, e lá atrás no quadril, a cabeça do fêmur impacta contra a cavidade dela, que é o acetábulo. Quem que passa atrás do osso do acetábulo, o osso do quadril? É o nervo ciático. Então ele pode sofrer uma contusão traumática e ter até uma paralisação total desse nervo. Então, na verdade, isso é o primeiro ponto, né, Sérgio, para a gente definir que na coluna comprime são as raízes que formam o nervo ciático. Então, falar, Perfeito. eu tô com dor no Então, nervo assim, para ciático. o pessoal entender, então, aquela situação que muitas vezes se caracteriza pela ciatalgia é uma consequência dos ramos do nervo ciático que estão sofrendo algum grau de compressão e não é, Isso, na verdade, propriamente dito, a compressão do nervo ciático, não é? A exatamente. gente agradece as pessoas que estão entrando, que, né, aquelas que não conhecem o Dr. Ricardo Andrade, especialista em ortopedia e em cirurgias da coluna
vertebral. A gente agradece a presença da doutora Diel, que está chegando, doutora André, doutora Renata, tantos outros que estão chegando agora. Obrigado a vocês pela presença. Doutor Ricardo, então, uma vez já definido que existe a compressão verdadeira do nervo ciático e que a maioria dos sintomas que essas pessoas comentam são compressões das raízes nervosas do ciático, qual a Sei. forma de se prevenir? Nós vamos hoje fazer essa abordagem a respeito da prevenção e logo depois eu vou te perguntar também sobre o tratamento dessa ciatalgia, né? Então, qual a prevenção que a gente pode fornecer aí para nossos pacientes nesse aspecto? Então, levando em consideração que a maior causa, a causa mais comum de comprimir uma dessas raízes que formam o nervo ciático é uma hérnia discal, por exemplo, para a gente prevenir a hérnia discal, né, a gente tem que prevenir a origem dela. Então, tudo começa com a desidratação do disco intervertebral. Isso é um processo fisiológico, né? Todos nós vamos ter a desidratação dos nossos discos ao passar da idade, das décadas, só que em algumas situações, decorrente de vários fatores, né, pode ocorrer uma lesão discal e essa hérnia comprimir a raiz nervosa que está passando por ali. Então, o meio de prevenir isso lá na origem e levar lá no final a compressão da ciatalgia, né, a dor ciática e tudo mais, realmente é a manutenção do peso, o fortalecimento muscular, é evitar os fatores de risco que a gente consegue controlar devido a isso. Por exemplo, o fator genético, ele é um fator que predispõe a ter a lesão no disco geneticamente naquela família, existe essa predisposição. Isso é um fator inevitável, né? O paciente não consegue evitar. Agora, o sobrepeso, a atividade física, o tabagismo, cuidar do corpo, né? De tudo que pode levar ao problema, à origem do problema, é a melhor forma de prevenir. Então, assim, Certeza. para as pessoas que estão nos ouvindo, com o passar da idade, além do envelhecimento que a gente sofre no nosso corpo de forma exterior, também ocorre uma desidratação do nosso disco vertebral, associado aí à gravidade. É por isso que as pessoas também encolhem, não é isso, doutor Ricardo? Elas também diminuem de altura, não é verdade? Com, Exatamente, Sérgio. e, Acontece pela desidratação dos discos, o osso não diminui. Ele pode até acabar fraturando e isso perder a altura, mas aí já é uma causa mais patológica. Agora, os nossos discos eles diminuem e a tendência do idoso é aumentar as curvas fisiológicas que já existem, a cifose torácica, a lordose lombar. perfeito. E Na com verdade, isso, não é, você já deixa claro aí para as pessoas que é importante o fortalecimento da coluna através da prática de esportes, evitar o ganho de peso, má postura também, não é? Isso é exato. importante que as pessoas entendam e procurar um especialista como você para poder, dentro da sua expertise, orientar as pessoas. Agradeço aí a presença do Dr. Gustavo, entrando aí, Dr. Luiz Felipe, a Graciele que entrou agora, nossa amiga também, tantas outras pessoas que entraram. Obrigado pela presença de vocês. E uma vez instalado aí algum grau de compressão das raízes relacionadas ao nervo ciático, qual a melhor forma de tratamento, doutor Ricardo? Fala para a gente finalizar esse tema de nervo ciático. Certo. Sérgio, é o seguinte, isso é muito complexo porque a gente tem que individualizar muito o tratamento. Não existe uma fórmula pronta para poder tratar melhor uma situação, por exemplo, só olhando um exame de imagem. A gente não consegue definir, vamos dizer assim, a gente consegue ter uma noção, mas não consegue definir, dar uma conduta boa sem avaliar o paciente, fazer um exame físico apurado, entender bem a dor e o que incomoda o paciente. Por quê? Porque muitas vezes o paciente tem uma herniação, uma protrusão discal, existe de fato uma hérnia de disco, e isso não é o problema principal do paciente. Muitas vezes isso pode já ter sido num passado recente ou de longa data, e no momento isso não está incomodando. Então, por exemplo, pode ser um incômodo de dor fasciária na coluna, uma dor das articulações propriamente ditas, e não do disco.
Então, a gente vai tratar a hérnia, não vai fazer sentido. Aí, o paciente não vai ter uma melhora clínica e de qualidade, de dor, se a gente está culpando a lesão errada. Então, tem que entender muito bem qual é a lesão do paciente. Agora, uma hérnia de disco, propriamente dita, está de fato causando uma compressão em cima, sobre a raiz exata, L4, esquerda, isso está bem definido, aí realmente é a descompressão e somente a descompressão nervosa que vai poder trazer um alívio para o paciente. Ainda mais Perfeito. quando já está instalado um déficit neurológico. O paciente está sem sentir, está sem a força motora, né, a parte que exerce a força daquela raiz, já está dando sinais de que está comprometida. Aí, realmente, o tratamento cirúrgico ele passa a ser principal, né? Muito bem. E dentro desse contexto, para as pessoas já entenderam que é necessário individualizar, às vezes aquela dor é uma dor que vai ter uma resolução espontânea, às vezes aquela dor vai precisar de fisioterapia, anti-inflamatória e outras abordagens que a gente, né, não vai abordar aqui nesse momento, e às vezes o tratamento vai precisar de passar por uma descompressão nervosa. Nós temos E, aqui algumas perguntas, por exemplo, o Paulo Machado pergunta se a musculação seria bom ou outra atividade para a pessoa que tem um processo de hérnia de disco. Eu vou aproveitar a pergunta dele e vou juntar com a pergunta também da Graziele, que ela pergunta se a hidroterapia poderia ajudar em algum momento no tratamento dessas pessoas. Então, duas perguntas em uma: hidroterapia e musculação. Nesse processo, sabendo que seria necessário individualizar o caso, mas de forma geral. Fala um pouquinho para a gente sobre a hidroterapia e depois sobre a musculação, por favor. certo. Nesse contexto de ciatalgia, né? Desse Oi? paciente que você, nesse contexto de ciatalgia, desse paciente que você colocou que tem uma compressão, não é, já definida, como é que seria essa abordagem? Certo. Então é o seguinte, isso é um objetivo, na verdade, né? O paciente retornar à função inicial dele, a função anterior, antes daquele problema, e mesmo que ele não tivesse, por exemplo, numa musculação, o ideal é que a gente trate, retire ele daquela fase inflamatória, para depois ele progressivamente retornar à atividade dele. Então, Sérgio, isso é importante o seguinte: existe a compressão, o fator compressão em cima da raiz. Só que ele passa por fases. Numa fase aguda, existe a inflamação, que pode incomodar, Perfeito. muito o paciente. Não é a compressão propriamente dita que está causando toda aquela dor. Então, passada essa fase aguda, a gente consegue resolver a inflamação. A inflamação muitas vezes é benéfica para o quadro do paciente, no fisiopatológico falando, porque se é uma hérnia, por exemplo, extrusa, que o núcleo pulposo, que é um tecido mais frágil, ele consegue ser fagocitado pelas células do sangue. Então, muitas vezes a inflamação pode até ajudar o processo e se resolver. Não existe, né, uma, uma opinião certa para todo caso. Mas tentando retornar aqui à pergunta, a musculação é muito importante, desde que seja feita com uma boa orientação, né? Isso aí é básico. Um profissional de educação física que sabe o que está fazendo, entende a lesão do paciente, o que não é legal para ele. Isso, na verdade, dos exercícios ideais é mais com o profissional mesmo. A gente orienta para evitar algumas coisas, cuidado com o agachamento, o alongamento antes e depois do exercício, mas de uma forma geral, o fortalecimento da musculatura do core, que a gente tem no nosso tronco, que é a nossa musculatura também antigravitacional, o que sustenta a gente em pé. Então, musculatura e alongamento do isquiotibiais, que é a parte posterior da coxa, fortalecimento de abdômen, isso encontra em várias atividades. Não existe Perfeito. certa. Existem algumas que eu não recomendo tanto, que a gente já conversou da outra vez, que, por exemplo, aí o CrossFit, que é um capítulo mais à parte, né? Mas Perfeito.
Então, assim, para as pessoas entenderem, né, essa dor, muitas vezes, que está limitando aquele movimento, ela vai propiciar uma certa recuperação daquela região. Então, muitas vezes, a pessoa precisa de entender que aquele ali é um momento dela parar, procurar um especialista, e esse especialista vai E, encaminhar ela, seja para hidroterapia, numa fase mais para frente, seja para um treinamento muscular, seja para uma própria musculação, enfim, um especialista ortopedista que entenda, né, do que está se passando naquele momento, vai estadiar, ou seja, vai saber em qual estágio se encontra aquele processo inflamatório e vai encaminhar essas pessoas. Seria basicamente essa abordagem, não é isso, doutor Ricardo? correto, correto, Sérgio. É basicamente isso aí mesmo. E a hidroterapia também, voltando à resposta, ela é muito boa também, pensando numa tratamento de hérnia discal, porque dentro da água a gente está com a gravidade diminuída, né? Então ali não existe a compressão do peso do paciente sobre a coluna. Então isso também gera um alívio e consegue fazer até mais atividades do que se estivesse fora da água. Então tem um lugar importante também, a hidroterapia. Perfeito. Para concluir, Noé pergunta que aquelas pessoas que têm uma predisposição genética, se elas precisam de ter um cuidado maior em relação ao que tudo que já foi falado aqui, ou se o destino delas já está traçado e não adianta elas fazerem nada, que elas terão realmente um comprometimento e uma compressão ciática. Ele colocou mais ou menos a pergunta, eu só estou dando uma ajeitada nesse Tá. aspecto. Obrigado, Noé. Obrigado pela pergunta e por estar assistindo a gente aí. Um abraço. Inclusive, o Noé, eu conheço ele, amigo da minha família, já passou por um problema de coluna e graças a Deus ele está bem. Então, Noé, é o seguinte: sim, é como se você já estivesse entrando no jogo tomando um gol ali, né? Você já entrou, já tem a predisposição familiar, então você está meio que no prejuízo, mas não está condenado de forma alguma. E os cuidados não mudam, né? Os cuidados vão ser os mesmos, de uma pessoa que não tenha a lesão de disco. Não é você deixar para lá, né? Poxa, meu pai, meu irmão, minha mãe, todo mundo teve hernia de disco, então eu vou me entregar. Não vou fazer exercício, não vou cuidar do peso. Eu acho que realmente esse raciocínio não faz sentido, mas a orientação é a mesma, não vai mudar, não vai ter nada de especial. É cuidar do peso, fortalecer e lembrar, Sérgio, que, como eu disse, é só mesmo agora uma noção de fisiopatologia do problema. O que causa a origem de uma desidratação discal mais intensa, que vai deixar aquele disco mais frágil a ponto de poder fazer uma hérnia discal? Basicamente, é a nossa postura inadequada. Por quê? Porque o disco intervertebral, vou usar esse mouse aqui de exemplo. O disco intervertebral ele tem que exercer uma compressão uniforme em cima desse disco para poder amortecer e dar mobilidade para a coluna. Olhando para o disco de lado, igual pneu de carro, eu costumo dar esse exemplo também. Né? O pneu de carro tem a cambagem dele, que é a inclinação. Se o pneu tá gastando mais de um lado do que o do outro, você vai gastar esse pneu de maneira não uniforme, o pneu vai acabar mais rápido. Então, se a compressão em cima do disco ela não está uniforme, não está distribuída na área do platô inteira de forma uniforme, isso pode gerar uma assimetria de pressão. Por exemplo, uma coluna com escoliose. Por que uma coluna com escoliose, dependendo do grau que ela está, infelizmente, na fase adulta, ela tem uma grande predisposição para poder fazer degeneração daquele disco. Porque a coluna ela está com uma curva que está forçando aquele disco a ficar igual um pneu com a cambagem errada. Ele vai acabar gastando mais de um lado, vai desidratar, pode fazer a hérnia. Então, tudo começa com a postura, basicamente dito, entendeu? É Perfeito. daí que você vê, Sérgio, muitos pacientes, às vezes, que têm até o sobrepeso, mas tem curvas harmônicas na coluna. Você faz o raio-x, as curvas deles estão bem distribuídas. A carga está passando de uma maneira uniforme nos discos. Então, por mais que ele esteja sobrepeso, a, a distribuição está uniforme. Entendeu? Muito bem colocado.
A Kel comenta que após uma cirurgia de hérnia de disco, ela hoje não sente dor, ela já está pedalando, ela já faz já a sua atividade, mas ela sente uma fragilidade nas pernas e pergunta se isso é normal. Eu estou colocando da forma que ela perguntou, tá? Certo, certo. Obrigado pela pergunta. Então, não, uma fraqueza nunca é normal, né? Mas isso tudo depende do tempo de compressão que aquela raiz nervosa sofreu. Existe uma condição que a gente já abordou aqui em reunião passada, né, Sérgio? Na live Sim, passada, foi. o tempo de compressão em cima daquela raiz nervosa. Então, se chega num ponto que causou uma neuropatia crônica, machucou muito a membrana, a bainha mielina, que é o encapamento, entre aspas, desse fio elétrico, que é uma capa de gordura que fica em volta da raiz nervosa, machucou os axônios dos nervos que passam ali, na cirurgia, a gente não consegue atuar muito nisso, entendeu? Se esse dano já foi causado, após uma cirurgia, ele pelo menos não vai progredir. Aquela raiz ela foi descomprimida. Mas o dano causado a gente não consegue resolver. Existe até um exemplo, as analogias são muito boas para a gente explicar, né, Sérgio? Eu gosto. Então, Sem tem um dúvida. chefe meu que falava assim, né, que eu fiz, acompanhei ele há muito tempo. Então, para o paciente entender, ele falava o seguinte: na cirurgia, tem um rato roendo o fio da geladeira que conecta na tomada. Na cirurgia, a gente mata o rato. Ele não vai roer mais. Agora, o quanto que ele roeu o fio, a gente não vai conseguir alterar. Se a geladeira vai gelar direitinho depois, se ela vai gastar mais, se ela não vai estar uma geladeira legal, isso infelizmente a gente não consegue. A gente consegue dali para frente. Daí que é importante operar na hora certa. Quando tem a indicação correta por causa do déficit neurológico, é porque dali para frente pode ser que operando não tenha bom resultado. Perfeito. A gente vai finalizando, então, a respeito dessa parte, né, relacionada ao nervo ciático, esclarecendo que é importante as pessoas terem uma abordagem aí de não ficar usando bolsa tiracolo. Se vai fazer uma atividade física, utilizar, já foi falado aqui, né, um calçado que tenha algum tipo de amortecimento anti-impacto, que procure prestar atenção como anda, como senta, como deita, como trabalha, como tem a sua postura. Carteira Mas no a gente pode, pois não, pode falar. carteira, Sérgio, parece uma coisa boba, mas carteira, homem principalmente gosta de colocar a carteira no bolso de trás e sempre do mesmo lado, né? Por exemplo, só do lado direito. Aí uma carteira mais gorda vai ficar ele sentando sempre com uma obliquidade pélvica. Então isso pode gerar incômodo de articulação fasciária, pode gerar essa assimetria no disco e lesionar o disco e incomodar. Então, a carteira também parece bobeira, mas faz diferença também. Perfeito. O Jadson, obrigado, Jadson, pela presença, fisioterapeuta. Ele faz para nós uma pergunta sobre a avaliação da dor, né, quando há os fatores biopsicossociais e multidimensionais relacionados. Eu sei que na live anterior você já comentou sobre isso, não é? Mas, assim, só para frisar para as pessoas, já que ele fez para nós essa pergunta, a respeito da dor nas costas, como é que você orientaria nesse aspecto? Da dor relacionado ao momento, inclusive, que a gente vive hoje, né? Com esse processo em que as pessoas muito alteradas no seu a parte biopsicossocial acabam também incorporando as dores cada vez mais. Como é que você orienta as pessoas nesse aspecto? Isso de fato, isso piora muito, né, o problema ou até surge um problema, né? Mas muitas das vezes, quando tem só o fator psicológico envolvido, a gente não encontra uma lesão à altura daquela queixa do paciente. Então, isso também no dia a dia a gente está acostumado, né, a ver uma lesão e saber qual que é a proporção de dor que você espera daquele paciente. Então, quando isso está um pouco mais exacerbado do que o que você está vendo na imagem, por exemplo, ou até mesmo na imagem não tem nada que chame atenção e o paciente está relatando muita dor, você tem que explorar essa parte também, né? A questão do psicológico, como que anda,
porque o nosso corpo está todo, né, interligado, é a mente comandando tudo, e quando a mente não está legal, o corpo interpreta aquilo, uma dor que é pequena fica muito grande, né? Então, realmente é cuidar da cabeça nesse momento difícil, e a atividade física é completa nisso também, né? Ela Perfeito. O alivia, nosso, trata o corpo. perfeito. E o nosso, inclusive, o nosso lema lá na Multisaúde é exatamente em despertar o autocuidado, não é? Essa é a nossa ideia do nosso trabalho, que é desenvolvido na Multisaúde e dos profissionais que lá se encontram. Doutor André, infectologista, doutor André Faria, pergunta, na abordagem da ciatalgia, além da avaliação clínica e por imagem, qual seria essa importância do papel da eletromiografia, eletroneuromiografia, nessa abordagem aí? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa parte? A eletroneuromiografia, ela acaba sendo um instrumento a mais para você entender a dor do paciente e muitas vezes localizar melhor o problema, mas ela não é tão diagnóstico. Não é que você vai passar a ter uma conduta a partir daquela eletroneuromiografia somente. Então, muitas vezes a gente pede, no caso, por exemplo, de uma programação cirúrgica, para você localizar melhor aquela raiz que está comprimida, porque é um exame que pega a atividade elétrica de forma funcional. Então, ele consegue, é um exame operador dependente, né? Então, ele não é um exame de imagem, que a imagem está lá, depende de um interpretador, né, um neurologista geralmente, para poder ver aquela função daquele nervo, então falar para você, ó, condução não está legal, na tal raiz nervosa, né, gerando padrões, e isso ajuda muito na programação cirúrgica, André. E até Perfeito. entender pacientes pós-operatórios também, tem um lugar muito importante, é entender pacientes Então, pós-operatórios. para aqueles que não conhecem, a eletroneuromiografia é aquele exame que se coloca os eletrodos e dá uns choquinhos no paciente, por exemplo, se for no braço, vai dar uns choquinhos no braço, se for na perna, vai dar uns choquinhos na perna, e vai ver qual é o grau, o dimensionamento do comprometimento daquela doença que está sendo estudada. É o fio desencapado que o doutor Ricardo falou, vai ver o quanto de fio desencapado que apresenta. A gente vai finalizar por aqui, né, dessa parte de nervo ciático, para dar tempo da gente fazer também as respostas das pessoas. Já são 20 e 27, temos muitas pessoas na sala. O que é fratura osteoporótica, doutor Ricardo? Fala um pouquinho para a gente. Tanto se fala de osteoporose, todo mundo tem medo de repente, ter uma fratura osteoporótica. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Correto, muito bom. Então, a fratura osteoporótica é uma fratura por fragilidade óssea. Então, é quando o osso que tem uma porosidade, né? Quando você está jovem, criança, jovem, adulto jovem, o osso ele é mais maciço. Ele é um osso que tem mais massa mesmo. Então, com o passar da idade, devido a fatores hormonais, principalmente mulheres, mais magras e caucasianas, esse osso, esse seria o perfil mais típico da osteoporose, né? Uma mulher caucasiana pós-menopausa. Então, isso predispõe a uma reabsorção óssea. Então, o osso ele passa a ficar mais porótico. Ele deixou de ficar maciço e, com isso, ele pode causar fraturas por fragilidade óssea. E quais seriam as fraturas por fragilidade óssea? Tem algumas típicas que geralmente ocorrem nesses pacientes por trauma de baixa energia. O que é o trauma de baixa energia? É cair dentro de casa e quebrar um fêmur. Isso é uma baixa energia. Um jovem, para poder fazer isso, ele vai cair de moto a 100 por hora, né? Então, geralmente é húmero proximal, cabeça e colo de húmero, radiodistal, fratura de punho, fratura no quadril, trocantérica, colo de fêmur, e fratura muita também na coluna, né? A coluna, ela sofre muito com essas fraturas, porque são fraturas de achatamento. O osso está na altura ideal dele aqui, ele amassa. Com isso, ele causa um monte de alterações, dependendo tudo do grau, do quanto que amassou, além da dor. Então, ele causa uma alteração estrutural na coluna,
ela vai ter um ponto de dobra que ela não tinha antes. Então, seria basicamente isso, inicial para poder falar da osteoporose. Então, aquelas mulheres já com a fase, né, já chegando na menopausa, principalmente de origem europeia, as pessoas mais da raça branca, Isso. desenvolvem com mais frequência a osteoporose, podendo ter uma fratura espontânea. Muitas vezes a pessoa acha que tropeçou e quebrou, mas na verdade não foi isso. Na verdade, quebrou e depois é que ela veio a ter a queda. Então, é muito comum a gente ver isso, né? E, Pode doutor Ricardo, como é que a gente pode prevenir isso? A gente sabe que tem que tomar sol, a gente sabe que tem que praticar atividade física. Vamos pular essa parte, que isso já é de conhecimento público, né? Mas, Uhum. assim, como prevenir para a gente depois finalmente te perguntar também, eu vou te perguntar, sobre o tratamento do colapso osteoporótico, igual que você explicou, no qual há um achatamento, não é? É como se pegasse um sanduíche e amassasse ele e ele ficasse fininho, né? Isso, exato. Então, seria É, mais ou menos isso, né? E exato. aí, como é que a gente previne para não acontecer isso com a nossa coluna? Bom, tentando pular, igual você disse, a parte que o pessoal já tem mais conhecimento, basicamente, Sérgio, uma coisa, uma poupança que você vai, desde lá de trás, investindo naquilo, né? Então, é uma atividade física que vai impactar, mais uma vez, a atividade física vai impactar muito nisso. Excelente, Em relação, depois que as alterações já estão instaladas, aí você, por alguns exames de sangue, dosando vitamina D, cálcio sanguíneo, você vai repor esses fatores, esses minerais, mas não tem assim algo que tenha para se fazer no sentido de evitar de forma, além de fazer uma atividade física, a energia solar adequada, alimentação, realmente não tem muita coisa para poder evitar, não. perfeito. E E no uma dia vez que isso já aconteceu, a pessoa já está num processo de fratura osteoporótica, ela teve um colapso, houve um desabamento, não é? Tem a uma dia, compressão ali. Como é que ocorre esse tratamento? Ela vai precisar de caminhar para uma cirurgia? Como é que funciona isso? Quais são os tipos de cirurgia nesse aspecto? certo. Então, Sérgio, é o seguinte, tudo depende do grau da fratura, né? A maioria delas, muitas fraturas, o achatamento é pequeno, menos de 30% da altura da vértebra. Então, aquilo ali vai dar uma dor, né, no momento e a gente vai usar um colete, vai tentar controlar a dor e aquilo ali aos poucos, à medida que aquele corpo vertebral consolida, a consolidação de um osso osteoporótico é igual a de um osso normal, ela não muda, só que na coluna as fraturas demoram um tempo a mais para poder consolidar. Então, dependendo da situação, só uma imobilização e medicação analgésica vai estar tratando e resolvendo o problema do paciente. Agora, em casos mais graves, de que achatou mais de 50% da vértebra, ou achatou e comprometeu a parte neurológica, fraturando a parte posterior da vértebra, que participa do canal, onde é que passa as raízes nervosas ou até a medula, dependendo da altura que a gente está falando, aí vai poder requerer um tratamento cirúrgico mais específico, né? Então, já quer entrar no tratamento cirúrgico, Sérgio? Só para as pessoas entenderem. Então, assim, o cérebro manda a medula que desce, né, da cabeça em direção à coluna, e isso passa dentro das vértebras. Como uma vértebra sofre esse achatamento, aquela medula e os seus nervos que saem da medula, eles acabam causando dor, causando inflamação, causando incapacidade física, muitas vezes até da pessoa andar, da pessoa se locomover, e isso é um quadro dramático. É esperado um tempo de recuperação, uma vez que ela não recupera, existe às vezes a necessidade de uma cirurgia. Fala para a gente um pouquinho como é que está hoje, na atualidade, o doutor Ricardo, que é especialista em ortopedia e cirurgia da coluna lombar, da coluna vertebral. Fala para a gente um pouquinho sobre essa parte, Ricardo, de como é que estamos na atualidade sobre essas cirurgias e o que pode ser feito. Que mudou Certo. muito, né? Melhorou muito isso. Melhorou muito, melhorou muito. Então, assim, eu vou focar, Sérgio, na fratura osteoporótica. Então, na fratura Perfeito. osteoporótica, geralmente não tem comprometimento da parte neurológica. Geralmente são fraturas na transição
tóraco-lombar, da nossa coluna dorsal para lombar, que é uma zona de transição de duas curvas, da cifose torácica para a lordose lombar. Então, geralmente, aqui é que fratura, de T11, T12, L1, L2. Isso é o mais típico. E, geralmente, essas fraturas não causam um déficit neurológico. Então, quando ocorre uma fratura dessa no idoso, se fraturar mais de 50%, tiver uma dor insuportável, não está aliviando com analgesia, com colete, a gente tem hoje adventos muito seguros para poder estar resolvendo esse problema. E é uma cirurgia desenvolvida para osso osteoporótico. Então, é meio óbvio, mas se a gente pensar que foi uma fratura desenvolvida para um tratamento cirúrgico desenvolvido para osso osteoporótico, então quer dizer que idoso aguenta. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva que a gente fala. Então, Perfeito. o que a gente tem hoje de melhor para isso, Sérgio? Existe um procedimento, num passado recente, que é a vertebroplastia, que é a injeção de cimento dentro dessa vértebra que está fraturada. A vértebra amassou, a gente vai ali e injeta cimento dentro dela, que é um cimento ósseo específico, né? Que chama metilmetacrilato. Então, isso era feito e a vértebra ficava com uma consolidação instantânea praticamente a partir do tempo de secagem desse cimento, ele fica sólido. Só que esse procedimento ele tem um risco um pouco aumentado do cimento extravasar para fora dessa vértebra e ir, por exemplo, para outros lugares que a gente não quer, mas para dentro do canal vertebral. Então, isso é uma complicação nem um pouco agradável. Aí, atualmente, o que a gente tem? Fraturou a vértebra, amassou. A gente vem com um balão, chama cifoplastia esse procedimento. A gente vem com um balão, Perfeito. abre ele dentro da vértebra. Com isso, a gente consegue ganhar um pouco essa altura aqui que antes tinha perdido. É um dos objetivos, nem sempre é possível, mas o principal é criar essa cavidade aqui. Criou essa cavidade, desinsufla o balão, tira, aí sim vem e injeta cimento aqui dentro. Eu até vou postar, eu acho que eu postei um vídeo desse, mostrando esse procedimento. E ele é um procedimento relativamente rápido, né? E a resolutividade do problema é praticamente instantânea, porque ocorre a secagem do cimento, ele deixa de ter uma consistência pastosa, por exemplo, de pasta de dente, e fica sólido, igual a pedra. Então, aquela dor de instabilidade que o paciente não estava aguentando nem sentar, ela melhora praticamente 90%, 100%, né? Perfeito. Então, a solução para esse caso, muitas vezes, pode vir a ser a cifoplastia, muito bem explicada, não temos muito o que comentar a respeito dessa parte. A gente agradece os vários comentários aqui, muitas pessoas te elogiando, muitas pessoas que já foram pacientes, muitas pessoas que te conhecem no seu profissionalismo, doutor Ricardo Andrade, estando aqui conosco hoje. Doutor Ricardo, e quando, mudando de assunto agora, quando a pessoa apresenta uma dor na cervical, uma dor refratária, ou seja, uma dor que toma anti-inflamatório, toma remédio relacionado a antidepressivos que diminuem a sensação de dor, a pessoa toma relaxante muscular, a pessoa faz aplicação de calor, a pessoa procura um atendimento multidisciplinar, mas mesmo assim ela continua apresentando uma dor cervical de difícil controle, ou uma dor lombar de difícil controle, ela já não pode mais utilizar tantos anti-inflamatórios, porque ela sabe que está causando problemas para o rim, para o fígado, para o estômago, para a pressão, enfim, ela já está num processo até de desamparo nesse aspecto, e ela procura um especialista em coluna como você. Como é que você aborda essa prevenção da dor cervical, a prevenção da dor lombar? Como é que você abordaria essa forma de prevenir antes de chegar a esse ponto? Então, Sérgio, a cervical, ela é um segmento da coluna, né, o segmento do pescoço, que está entre a nossa cabeça e o nosso tórax. Então, ela basicamente pode estar sujeita aos mesmos problemas da lombar, porque ela tem disco, ela tem articulações,
Então, é a coluna propriamente dita, com algumas alterações anatômicas, muitas alterações anatômicas, mas ela tem um conteúdo muito nobre, que é a medula, né? Então, a medula que faz toda a nossa transmissão neurológica e se ocorrer uma compressão da medula em casos mais graves, isso gera um quadro mais limitante. Agora, de uma forma geral, para poder estar evitando os problemas da cervical, é realmente tomar cuidado no dia a dia, com a postura, né? Hoje em dia a gente tem o celular, que todo mundo, ninguém consegue escapar dele, é instrumento de trabalho, de comunicação, é tudo. Então, hoje em dia, todo mundo olhando para baixo para poder fazer utilizar o celular com a flexão da cabeça, a compressão, a carga nos nossos discos, ela multiplica muito. Então, exerce uma compressão ainda maior. Então, o que eu diria, Sérgio, é o cuidado mesmo postural. Quem trabalha em frente a uma tela de computador, está ligado ali na altura do monitor para ver se está legal, se não está forçando a cervical. E quando aparecer o quadro, tudo depende da lesão, né? Tudo depende da lesão. Mas sabendo que muitas lesões, hérnias de disco, inclusive, são passíveis de tratamento conservador e não necessariamente vão precisar de uma cirurgia. Então, o tratamento adequado, o fator emocional está muito envolvido também, né? A gente conseguindo ajeitar um pouco todos esses fatores, o paciente evolui bem, sai daquela fase inflamatória e muitas vezes não precisa da cirurgia. Então, aqueles que estão nos ouvindo, é importante entender que aquela pessoa que está se sentindo carregando o peso do mundo nas costas, que vive tentando controlar e dominar tudo que está acontecendo à sua volta, ela acaba comprometendo muito a sua cervical. Aquela pessoa que senta de qualquer jeito, que deita de qualquer jeito, que está sempre com a sua bolsa a tiracolo, que está sempre apresentando aí uma cabeça fletida no celular, uma pessoa que não está se preocupando com a sua coluna agora, mais à frente pode vir a se lamentar. O doutor Ricardo explicando aqui que é preciso de ter esse investimento na sua coluna, na sua forma também de encarar os problemas do mundo, no dia a dia, né? E também de respeitar o avançar da idade, que muitas vezes também as pessoas não respeitam ou sobrecarregam nas academias, nas atividades físicas, quando mal orientadas. Com um profissional de bom padrão, é claro que isso não vai acontecer. Mas, caindo naquele caso que eu comentei ainda há pouco, essa pessoa tomou os cuidados, mas infelizmente acabou evoluindo com uma dor importante. Esse tratamento muitas vezes é conservador. E quando não é conservador? Quando é que existe uma indicação de cirurgia em dor cervical? Doutor Ricardo, fala para a gente a esse respeito. O maior norte, vamos assim dizer, das situações de coluna, elas não mudam muito dependendo, mesmo dependendo da localização do problema. Então, é a parte neurológica. Se o paciente começa a ter um déficit neurológico, está com o braço fraco, musculatura específica, e o exame de imagem a gente consegue relacionar bem qual raiz que está sendo afetada, então, nesse caso, o tratamento cirúrgico de descompressão ele pode ser a melhor saída para aquele paciente, que já vem tentando com o tempo, para não entrar naquele quadro da neuropatia crônica, do paciente estar ali aguentando aquela dor e aquele braço que está fraco há 3, 5 anos. Então, realmente, nesse contexto, a probabilidade de, mesmo com a cirurgia, aquele braço continuar com alterações, mesmo após a descompressão, é muito grande. Então, tudo depende do quadro, avaliar qual que é o comprometimento maior que está ocorrendo, mas a preocupação maior é com a parte neurológica. Em relação, Sérgio, a cervical, lombar, mais até cervical, eu diria, uma opinião quase que pessoal minha, o fator emocional entra muito em jogo, né? Que é a questão da dor miofacial. Então, a nossa musculatura, o envelope das nossas musculaturas, que é a fáscia, que são estruturas fibrosas, com muitos nociceptores, que são receptores de dor, eles respondem muito à tensão. Então,
Muitas vezes o paciente tem lá uma hérnia que está prejudicando um pouco, está causando uma compressão leve, mas ele passa o dia num nível de estresse gigante no trabalho, contraindo aquela musculatura o dia inteiro. À noite, isso aí vai estar pior, vai estar doendo mais. Por quê? Porque são dores somadas, né? São dores somadas. Perfeito. Além do fator anatômico da lesão em si, o paciente, infelizmente, por questões emocionais, multiplica aquilo ali e piora, né? A sensação da dor. Perfeito. A Marisete Pereira, ela está comentando que gostaria que você falasse um pouquinho sobre o processo de aplicação, acredito que seja infiltração na coluna. A Thaís Matos comenta que ela realmente acaba, devido a esse processo, muitas vezes fazendo bruxismo, tendo uma tensão, fazendo um torcicolo de repetição. A Miriam comenta que ela já sente dor há tanto tempo que ela já nem mais toma medicamento, porque ela acredita que o medicamento não responde mais. Obrigado, Miriam Ferno, né? Nossa querida Miriam, a Thaís Matos que está falando, a Marisete Pereira também, todos os pacientes, todas as pessoas amigas. E aí eu aproveito para te perguntar, já que a gente está entrando no nosso tema, né, de cirurgia, você falasse um pouquinho de denervação por radiofrequência, um pouquinho de risotomia, um pouquinho de infiltração. A gente tem mais 10 minutos, mais ou menos, para você falar. E eu acho que aí eu vou explicando para as pessoas mais ou menos o que seria, mas você fica à vontade para explicar da forma que você puder. Vamos começar falando da infiltração para já responder a Marisete, por gentileza? Oi, Sérgio, voltou aí? Voltou, tá tudo ok. Voltou, beleza, deu uma queda aqui para mim. Bom, é o seguinte, vamos tentar explicar isso aqui. Eu acho, Sérgio, que para o paciente entender o problema dele, eu invisto muito na explicação, porque eu acho que a compreensão do paciente do problema muda tudo, inclusive a resposta do tratamento. Então, para poder Muito falar bem colocado. isso, para poder falar de infiltração, Sérgio, eu vou mostrar uma figura aqui que eu acho importante. Aí a gente vai descrever todas as informações a partir daí. É o seguinte, essa figura aqui mostra para gente que o quê? Vamos começar por aqui, ó. Esse corte é um corte transverso dessa coluna que a gente está vendo. A gente tem o disco, deixa eu melhorar aqui. A gente tem um Não, disco, tá bom. a gente tem um disco na parte da frente e na parte de trás a gente tem duas articulações, uma de um lado e uma do outro lado. Então, para cada disco na frente, a gente tem duas articulações atrás. Então, aí a gente vê o tanto de articulação que a gente tem na coluna. Se a gente tem 5 discos lombares, a gente tem 10 pequenas articulações dessa aqui só na nossa lombar. Beleza? Então, isso aí Certo. já ficou entendido. Então, o que acontece? Essas articulações, elas podem degenerar, fazer artrose. E está tudo relacionado com o estado do disco aqui na frente. Se o disco aqui na frente ele desidrata, outra imagem aqui do disco, aqui vendo pela frente, se ele desidrata, essas articulações ficam sofrendo uma compressão maior e elas podem entrar em artrose. Aí aqui é uma imagem mostrando essas articulações, ó. Então, deixa eu estabilizar aqui. Aqui está uma articulação facetária, certo? Ela é uma Certo. articulação sinovial que tem uma cápsula. Aqui o desenhista manteve a cápsula e aqui o desenhista retirou a cápsula, mostrando o osso de um lado, esse rosinha, e o osso do lado, que é esse roxinho aqui. Um desliza contra o outro. Aí é o seguinte, tem uma opção de tratamento, que é chegar aqui com uma agulha e jogar uma medicação direto nessa articulação. Isso é infiltração facetária. Geralmente a gente Perfeito. Geralmente a gente joga o que aqui? É medicamento, é anti-inflamatório, é analgésico, anestésico local. Isso vai gerar um tempo de alívio da dor do paciente. A gente joga de um lado e joga do outro lado também. Faz isso nas articulações que estão acometidas. Aí, a partir daí, a gente vai iniciar um raciocínio clínico. Primeiro, aliviou a dor do paciente? Sim ou não? Se aliviou a dor do paciente, é uma resposta positiva, certo? Isso confirma para a gente que a dor dele é dessa articulação aqui. Feito isso, o paciente pode nunca mais precisar desse problema, desse procedimento, se ele nunca mais sentir dor, né? Pode acontecer, ou a dor retornar.
Se a dor retorna, aí a gente tem uma outra opção de tratamento que é um pouco mais duradoura, que pode durar até um ano, que é a risotomia por radiofrequência. O outro procedimento primário dura no máximo 3 meses. Eu costumo falar que se o paciente fez uma infiltração e deu 6 meses ele está bem, é mérito dele. Ele perdeu peso, fez exercício, aquilo ali parou de incomodar. Agora, para poder entender a risotomia, eu quero mostrar isso aqui, ó. Tem um nervinho que vem de cima, que é esse amarelinho, e tem um nervinho que vem de baixo, que é esse outro amarelinho aqui. Esses são os ramos nervosos que chama ramo sinovertebral. No procedimento de risotomia, o que, que acontece? Eu venho aqui com uma agulha, perto desse nervinho aqui, bem posicionado em cima dele. A ponta da minha caneta aqui é a ponta da agulha. Na ponta tem um eletrodo. E esse eletrodo faz uma lesão térmica em cima desse nervinho aqui. Então, é como se cortasse a conexão para o paciente sentir. Por isso que é chamado de denervação ou dessensibilização dessas articulações facetárias. Então, nesse procedimento, essa agulha eleva até 80 graus de temperatura durante 1 minuto. Com isso, a gente vai machucar esse nervinho, causar uma lesão térmica nele. Ele faz alguma falta para o nosso corpo? Nenhuma. Ele só serve para poder sentir uma área que está com artrose e está causando dor. Entendeu? Então, isso pode Perfeito. retornar? Isso pode retornar? Pode. Mas vai durar mais tempo, vai durar um ano. E mesmo que retorne, pode não retornar de uma forma completa. E não incomodar tanto o paciente, entendeu? Então, são etapas. Primeiro, a gente infiltra, gerou alívio, gerou positivo. Retornou a dor, aí a gente vai lá e queima esse nervinho aqui para o paciente não sentir aquele problema. Excelente explicação, ficou muito bem colocado. E eu achei assim que a presença do slide, para gente que já conhece a anatomia, não é tão importante, mas para as pessoas que são leigas e que nunca viram, não entenderam, com essa explicação eu acho que fica muito pouca dúvida. E a gente vem chegando ao final, a nossa live vai terminando, né? Já são 51 minutos de live. Eu queria saber se você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse aspecto de dor. Eu acho que ficou bem esclarecido para as pessoas a necessidade de procurar um especialista que traga um tratamento definitivo, uma coisa que realmente traga para você o conforto de não precisar, muitas vezes, de ter uma limitação da sua qualidade de vida, né? Ou a utilização de medicações, mais medicações, não que seja errada a medicação, depende do momento que você está usando. A Mônica, enquanto você pensa aí nas palavras finais, a Mônica está comentando que tem uma compressão e às vezes sente estímulos como choque, né? E ela gostaria de saber, né, se isso tem algum efeito, alguma causa. Então, a gente sabe que isso está relacionado a um processo que você pode explicar aí para ela a respeito desses choquinhos que ela sente pela compressão. A compressão de um nervo, ela gera sintomas clássicos de neuropatia compressiva. Então, o nervo é uma estrutura, né, muito delicada que, quando comprimido, vamos, por exemplo, esquecer da coluna. Vamos falar aqui do punho, do nosso punho. Tem um nervo grande que passa aqui que chama nervo mediano. E quando ele é comprimido, por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, ele pode causar alterações. Então, quando, tipo, a dor em choquinho, que a gente chama de parestesia, que é aquela sensação de dormência, a hipossensibilidade, o paciente não está sentindo aquela área, não está sentindo aquela área tão bem, isso aí também é um sinal da compressão do nervo. E quando a raiz é motora, ou seja, controla uma musculatura, essa musculatura pode ficar fraca. Por quê? Porque o cabo de condução lá em cima está falhado. Então, o músculo, por exemplo, do bíceps está fraco. Ele está fraco por quê? O problema está nele? Não. O problema está na raiz aqui de C5, na nossa cervical, que foi comprimido e está causando uma fraqueza no braço do paciente. Então, Sérgio, isso tudo reforça o quanto que é importante
na medicina geral a gente sabe que a clínica é muito importante, né? A avaliação física do paciente, o exame clínico. Só que nessa área que eu trabalho e gosto muito, que é a cirurgia da coluna, o exame físico ele é imprescindível. Então eu sempre gostei muito de parte clínica. Fui monitor de semiologia na faculdade. Meus amigos aí que me conhecem sabem que eu gostava muito. Então acabei caindo na ortopedia. Então, da ortopedia, a especialidade mais clínica, que depende muito de uma avaliação do profissional que está ali, que sabe ver o problema e saber o melhor momento de atuar, se a cirurgia vai ser boa ou não para aquele paciente, é o que eu mais gosto, entendeu? É essa parte de avaliar e, na maioria dos casos, acalmar o paciente, porque ele está mais apavorado do que realmente ele tem algum problema. Então, a maioria dos pacientes tem essa interpretação errada de achar que, poxa, eu estou com a hérnia, minha vida acabou. Então, tudo depende da avaliação clínica bem feita. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que o bom cirurgião é o que fala como você falou, que sabe indicar a cirurgia no momento correto. O E, cirurgião, muitas vezes, que ainda não tem uma vivência, ele e o paciente também acreditam que tudo vai se resolver com uma cirurgia, e nem sempre uma cirurgia indicada no momento equivocado vai resolver o problema. Às vezes, ela até pode causar um problema maior. Então, é muito bom a gente ouvir um cirurgião experiente como você, deixando claro que muitas das vezes, né, não vai precisar da cirurgia. Isso é o diferencial de uma pessoa que é bem preparada, né? Eu vou te pedir a gentileza de falar realmente agora suas palavras finais. Existem pessoas te elogiando na nossa live. Com você a palavra, Ricardo. obrigado, Sérgio. Realmente eu só queria agradecer, né, principalmente você, Sérgio, toda a ajuda que você me dá e confiança no meu trabalho. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Né? Eu tento falar da melhor forma possível para todo mundo entender, porque realmente a cirurgia de coluna, não falando cirurgia, a especialidade, as lesões de coluna causam muita, vamos dizer assim, dúvida na população geral e é uma coisa muito frequente. Então, tratando a parte de entendimento do paciente do problema, as pessoas entendendo o que de fato é a coluna, o que de fato é uma hérnia de disco, eu acho que é a nossa missão aqui, né? E agradecer, só agradecer todo mundo que está me ajudando aí, que acredita no meu trabalho. Agradecer a Muito todos. obrigado, doutor Ricardo. A gente vai finalizando com mais uma live da Multisaúde, uma empresa que vem aí para buscar despertar o autocuidado das pessoas, sempre trazendo profissionais que vão falando num linguajar que a população vai poder utilizar depois no seu dia a dia e poder, assim, ter uma maior qualidade de vida. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma excelente noite. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado.